para falar da venda, eu falo compra e venda. Então, como é que é? Tem uma curva que eu falei, uma determinada nota de risco diz assim, olha, se tiver 30%, lá a gente entra, vamos dizer que tem que ter 5% da posição. Se a ação vai caindo, então o valor justo é 10, a gente está 7, a gente compra, vamos dizer, 5%. Se ela cair para R$5 aquela ação, agora a gente tem mais margem de segurança, tem mais upside, então a gente vai comprar mais. Os números que eu estou dando aqui são ilustrativos, tá? Mas vamos dizer, a gente vai de 5% para 8% da posição, então a gente vai comprar, não quer, a gente entrou, mas vai continuar comprando. Agora, o que acontece o contrário? Agora a ação começa a subir, ela voltou lá para R$7, ou foi para R$8, a gente vai diminuir a posição. A gente vai diminuir. Então, a gente chegou até 8% enquanto ela estava R$5. Quando ela tiver R$8, a gente não vai ter mais esses 8% da posição. A gente vai ter, talvez, 4 ou 3. Ou seja, a gente vai vendendo ao longo do caminho. Tecnicamente, só a gente tem uma curva ativa e uma curva passiva. A gente tem uma banda para flexionar. Mas, para simplificar, conforme vai subindo, a gente vai vendendo. E o que é a regra para a gente fundamental? Então, a gente vai vendendo ao longo do caminho, a gente vai vendendo antes de chegar no nosso valor justo. Chegou no nosso valor justo, a gente vendeu. A gente nunca tem uma ação cujo preço é maior que o nosso valor justo. A não ser por alguma limitação de curto prazo de liquidez, que a gente não conseguiu vender ainda, mas conceitualmente vai vendendo ao longo do caminho, vai subindo, vai vendendo. Então, assim, a gente acha ainda que a ação está barata, porque está abaixo do nosso valor justo, mas a gente já está vendendo. Então, dando um exemplo prático do que a gente fez recentemente, uma ação fala Petrobras. Petrobras é uma ação que a gente tem, vai falar, e possivelmente quando falar das posições, a gente tem a posição comprada, comprou lá 20 e poucos reais, continua, não mudou o fundamento, nada de mas ela subiu muito. Então, dada essa subida grande que ela teve, aquela margem de segurança, exatamente para ela não ter mudado muito o fundamento, não mudou tanto assim a nossa avaliação do valor justo, foi aumentando ao longo do tempo, mas devagarinho, pela passagem do tempo e pela geração de valor da empresa. Mas o preço aumentou muito mais rápido do que a geração de valor. O que aconteceu? Teve uma compressão da margem de segurança, de quanto a gente vê de upside na posição, então a gente foi vendendo um pouquinho. Então, quando teve essas subidas fortes da Petrobras, a gente diminuiu parcialmente, diminuiu um pouco a posição. Não zerou, claro. Não zerou. Mas você escapou da pergunta, mas vou perguntar. Alguma que você zerou, assim, zerou porque perdeu o fundamento, porque ficou muito caro? A última que você se lembra, assim? A última empresa que a gente zerou porque bateu no valor justo... Olha, teve uma empresa que a gente ficou aí, que a gente citou aqui já, a gente já teve Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce foi uma empresa que a gente entrou ali em 2020, exatamente, ele teve um pouquinho antes, aí teve pandemia e a Vale desabou, né, a gente sabe, a gente comprou Vale ali durante o período, principalmente aumentou bastante a posição ali nessa parte aguda da pandemia, até quando a gente falou quando a Bolsa bateu a 60 mil pontos, e ali perto do fim do ano a gente já tinha zerado a posição. Já tinha zerado, então a gente deve ter ficado um ano na posição. Então tem ação que a gente está 10 anos, tem ação que a gente tem 1 ano, e durante essa loucura da pandemia, a gente entrou e saiu da Fleury em 1 semana. Não porque, sem nenhuma mudança de fundamento. Por quê? Porque a ação, lá, como a gente falou, acho que deu 30 e poucos % de margem de segurança, a gente entrou, a ação subiu, sei lá, 40, 50 em 1 semana, 2 semanas, alguma coisa como 10, 15 dias. Então, assim, a nossa curva está lá, pode levar, como se perguntaram aqui, pode levar 10 anos para chegar no valor justo, ou eventualmente pode chegar em 1 semana. Já teve dia no Joesley Day que eu acho que isso aconteceu num dia, se eu não me engano, eu posso enganar, mas foi num dia com a BRF, que ela começou caindo 20% e terminou subindo 30%. Então, assim, a questão não é o tempo, a gente não precisa ficar 10 anos na posição. Se ficar, não tá ruim, porque vai compor um bom retorno. Agora, também, se não ficar aí num dia, uma semana, subir 40%, chegar no valor justo, também não é ruim, você vai vender. Então, tem os vários elementos, pode ter várias escalas temporais aí para isso acontecer. Mas acontece bastante. O portfólio roda. Não é Bom, ainda sobre essa questão de desinvestimento, vamos imaginar que você comprou a ação a 7, aí você aumentou a posição a 5, e aí o cenário inverteu, mudou completamente, a empresa começa a piorar os resultados, e aí você refaz o seu modelo de preço justo, e agora a ação está a 5 e ela está valendo 5 também, mas só que a tendência é realmente de queda. Perfeito. Você fala só para. Então, o preço da ação está 5, a gente refez a nossa avaliação de valor justo e o valor deu 5 agora em vez de 10. Isso. Vamos zerar a posição sem dúvida, prejuízo. Ou seja, não tem mais margem de segurança. Não importa o passado é o passado, importa o momento presente. O preço da ação está a R$5.
o nosso valor justo é R$5, não tem nenhuma margem de segurança, está no valor justo, infelizmente erramos, ou o mercado, ou a empresa errou, seja o que for, entramos errado e vamos sair e a próxima. Ou seja, o teu preço médio não vai influenciar a tua venda. Eu tô há 10 anos no mercado tentando entender que raios, como é que trabalha com essa história de preço médio, porque para mim toda compra e toda venda é marginal, então assim, importa na hora o que você está fazendo. Se eu comprei, paguei mais caro, paguei mais barato, para mim Esse é o tipo de pergunta para fazer aquele short, ou aquele Reels, porque, cara, isso aí agora. Toda semana alguém me pergunta isso. Comprei a ação tal, hoje ela tá tanto, mas eu paguei tanto. Será que não vale a pena eu esperar mais um pouquinho porque eu paguei tanto? É o preço médio que falam, né? Não é médio, tanto que eles fazem, cai de 7 para 5. A questão é você continuar numa posição que perdeu o fundamento. Perfeito.